Jeremias capítulo 32. Jeremias 32, verso 27 apenas, irmãos. Quero que você abra comigo, nós vamos meditar juntos nessa palavra. Queria que você prestasse muita atenção nessa palavra, ela é transformadora. Amém? Glória a Deus. Jeremias 32, verso 27. Todos acharam? Amém. Ainda tem algumas pessoas procurando. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que eu sou o Senhor, e o Deus de toda a carne. Acaso seria alguma coisa difícil demais para mim? Eis que eu sou o Senhor, Deus de toda a carne. Acaso seria alguma coisa difícil demais para mim? Pode se assentar, meus irmãos. O Senhor peleja por mim e o Espírito fala. Sei que essa palavra está dizendo no contexto histórico de Jeremias, ao qual ele vai dar uma promessa de restauração de Israel e bênçãos espirituais, mas na verdade o contexto que está aqui é completamente contrário, é de guerra, é de conflitos, é logo quando Judá foi tirado da sua terra e foi levado a cativeiro, quando a Babilônia entrou e destruiu tudo, tanto que no verso 17 até o verso 23 ele faz uma oração a Deus, que é um exemplo de oração, mas aí logo depois ele chega nesse texto em que nós lemos, em que ele diz uma palavra de que ele é o Senhor. A palavra Senhor significa dono, a quem pertence, a quem tem algo, a quem é dono de uma propriedade. Ele é dono, ele é possuidor de algo. Quando você chama Deus de Senhor, você está dizendo que ele é dono de você. Ele é dono de você, ele faz de você o que ele quer, quando ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, aonde ele quer. Ele é dono. Ele te possui, você é propriedade exclusiva dele. Você não pode dizer a Deus assim, não, Deus, eu não concordo com isso. É até hilário isso, né? Diz a palavra do Senhor que em Atos dos Apóstolos, Pedro foi a primeira pessoa que disse isso. Pedro teve a cara de pau de olhar para uma oração, depois de ter uma visão de Deus, e Deus fala para ele assim, mata e come, Pedro. Pedro vira e fala, não, Senhor. Não vou colocar nada imundo na minha boca. Deus vira, rapaz, como é que você pode chamar uma coisa imunda aquilo que eu mesmo purifiquei? Se eu sou seu Senhor, você tem que comer e pronto, acabou. Mas o que é mais importante, que eu queria dar ênfase a esse verso, é a parte B que ele diz que não existe coisa difícil para ele. Na verdade, ele está fazendo uma pergunta. Existe uma coisa difícil para mim? Você sabe, a gente tem estudado, e a palavra do Senhor e o Espírito do Senhor tem me comovido e me exortado a não mudar as pregações. Na verdade, eu tenho que voltar a pregar, na verdade, tudo que a gente já pregou antes, porque o problema não é eu pregar, irmãos. O problema é você ouvir com fé. O problema não está em você receber uma palavra, é como você vai recebê-la. Porque muitas pessoas vão chegar daqui a 30 anos e vão dizer, poxa, mas eu fui tantas vezes na igreja e nada na minha vida mudou. E Deus vai virar para essa pessoa e vai dizer para ela, quantas vezes você ouviu a minha palavra com fé? Porque quando você ouve essa palavra com fé, ela tem que produzir no seu coração algo diferente. A fé realmente, como foi cantado, move montanhas. A fé é o agente, é o combustível que te faz mover sobre o sobrenatural. Se você tem fé, você alcança coisas. Se você tem fé, você produz, você luta, você conquista. Só que tem um problema. As pessoas confundem fé com pensamento positivo. Autoafirmação. Fé não é autoafirmação.
Ai, eu sou crente. Ai, eu sou santo. Eu sou santo, santo, santo. Eu sou santo, eu sou santo. Não, eu sou abençoado. Ai, eu sou abençoado. Não, eu sou abençoado. Ai, eu sou abençoado. Ai, eu sou abençoado. Isso não é ter fé. Isso não é ter fé. Fé não é autoafirmação, irmãos. As pessoas confundem isso. Fé é você ter uma certeza inabalável das suas convicções e uma convicção plena de que aquilo que você nasceu para fazer, você vai fazer, e os lugares onde você terá que ir, você irá, e o que você tem para possuir, você possuirá, porque a tua fé te faz conquistar. Fé não é autoafirmação. Fé é você crer no invisível. Fé é você acreditar que Lucas capítulo 1, verso 37 está na sua vida, quando o anjo disse para Maria: para Deus nada é impossível. Não há nada impossível para o seu Deus. Na verdade, irmãos, quando ele fala que viria alguma coisa difícil, não é que o difícil para Deus é fácil. O difícil para Deus não é fácil. Vou explicar de novo. O difícil para Deus não é fácil. É que o difícil para Deus não existe. É diferente. Se você pergunta para Deus: Deus, alguma coisa difícil para o Senhor? Ele fala assim: o que é isso? Eu nem sei o que é isso. O difícil para Deus não existe. O problema é que eu tiro a divindade de Deus e trago Deus no meu nível de compreensão, e aí, como eu acho que Deus está no meu nível de compreensão, eu acho que Ele vai ter os mesmos problemas que eu tenho. Deus não tem esses problemas. Quando você fala: Deus, isso para mim é impossível demais, isso é difícil demais, Deus se ri. E aí, qual o problema? A fé me faz fazer coisas loucas. Coisas que para mim às vezes é até imbecil. Quando você vê uma pessoa agindo pela fé, você fala: não, mas isso é coisa de doido. Isso é coisa de maluco. Não, eu não vou fazer isso porque isso vão me chamar de doido. Mas a fé é isso. É você sair de uma atmosfera em que da compreensão humana, onde 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, é uma verdade na sua vida. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. É por isso que tem muita gente sábio e entendido na ótica humana que não compreende. É por isso que você tem pessoas que já leram a Bíblia mais de 20, 30 vezes, mas não conseguiram compreender nada. Aí vai um homem lá da roça, lá aqueles que falam glória, aleluia, e fala tudo ao contrário, e quando ele começa a falar dos mistérios espirituais, o doutor que fala 4, 5 idiomas não consegue compreender, porque a Bíblia não se lê com o intelecto, se lê com o Espírito, e quando você lê com o Espírito, ele se revela para você. Deus não tem as concepções humanas. Ele diz que Ele escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Ele diz que escolhe as coisas pequenas para envergonhar as grandes. Ele escolhe as coisas desprezíveis dessa terra para aniquilar aquelas que pensam que são alguma coisa. E o verso 29 termina no 1 Coríntios, capítulo 1, dizendo: para que ninguém se glorie na minha presença. Quando a Bíblia fala da fraqueza de Deus, é porque Ele está comparando o homem com Ele. A minha fraqueza é sempre mais forte do que você. Ser mais forte do que seus pensamentos. Aquilo que você acha que é fraco, que é impossível, eu posso transformar em vitória. É a mesma coisa de você ver um garotinho descendo num vale chamado Davi. Ele vai encarar um gigante de quase 3 metros de altura, com todo armado. Quem olha para aquilo é a fraqueza de Deus destruindo a sabedoria humana. É a loucura de Deus aniquilando o conhecimento humano. Fala: isso é impossível. Isso não pode acontecer. Por que não pode? Não, mas isso não tem lógica. E quem disse para você que Deus anda na lógica? Quem
foi que disse para você que Deus anda na lógica? Você conhece a história de Moisés? Quantos conhecem a história de Moisés? Vixe, poucas pessoas. Vou voltar a contar a história de Moisés. Era uma vez um homem, uma criança que nasceu lá em Gósen, na tribo dos israelitas, e houve um faraó que tentou matar todas as crianças quando era criança. Vou encurtar, né? Você vai fazer eu contar a história desde quando ele era bebê? Não preciso. Você já conhece a história? Quantos conhecem a história de Moisés? Tá bem, vamos pular a infância dele, vamos para o deserto, saiu do deserto, encontrou a sarça, voltou para o Egito, libertou o povo. Você conhece essa história, sim ou não? Então vamos só para o Mar Vermelho. Você conhece a história do Mar Vermelho? Ah, também, já estamos lá no Mar Vermelho. Ele está no Mar Vermelho. Quase 1,5 milhão, e outros estudiosos dizem que são 2 milhões de pessoas. Na frente o mar, atrás Faraó armado até os dentes, louco para matar e destruir. Aí ele olha para a situação. Eu tenho um mar, 2,5 milhões de pessoas murmurando. Você já imaginou essas pessoas todas no seu ouvido, dizendo: o culpado é você, o culpado é você, não, você me fez acreditar nisso, e olha no que deu. Antes eu ter ficado quietinho lá, levando chibatada, comendo cebolas e pepinos lá, que eu estava quietinho, pelo menos eu tinha cebola e pepino, olha onde você me colocou. E ele sobe na pedra e diz: não, fiquem quietos, acalmem-se, não tem problema nenhum, relaxem. Pode acalmar, fica tudo quietinho, não se preocupa não. Sabe por quê? Porque esses egípcios que hoje você vê, você nunca mais vai vê-los. Porque hoje o Senhor pelejará por vós, e vós fiquem todos calados. Mas a fé dele terminou aí, porque depois ele foi lá para Deus e disse: Deus, o senhor viu o que eu falei? Agora se o senhor não entrar, quem vai para o mar sou eu. E aí ele vira, aí Deus vira assim: Moisés, não estou entendendo porque você está clamando a mim. Poderia haver alguma coisa impossível para eu fazer? Existe alguma coisa difícil para mim, Moisés? Eu não sei por que você está clamando. Eu não estou entendendo porque você está vindo com essa murmuração. Você já não profetizou, criatura? Ah, eu profetizei, então crê naquilo que você falou. Agora não adianta mais, põe esse povo para marchar. O quê? O que eu vou fazer, Senhor? Bem, aí a cabeça de Moisés começa a pensar: bem, 2 milhões de pessoas, Mar Vermelho. Vamos fazer o seguinte: todo mundo nadando ao mesmo tempo. 50 metros depois estavam todos mortos, afogados. Porque você já imaginou 2 milhões de pessoas com carroça, com ovelha, com boi, com cabra, com criança, com filho nas costas, pulando tudo no mar? Primeira opção, nadar. Segunda opção, pelejar contra os egípcios, lutar com eles, sair no braço. Você nadava ou pelejava? Você pelejava, você ia querer brigar, eu sei. A Anne está fazendo MMA, mas vamos sair no braço. Os outros queriam tudo nadar, vamos nadar. Nenhuma dessas duas opções serve para você, nem para Deus. Sempre haverá uma terceira opção. Sempre haverá uma outra opção. Deus sempre terá algo diferente para apresentar para você, que vai te confundir. Não, eu vou explicar de novo, bem calminho, sem estresse, para que você compreenda. Deus sempre trará uma outra opção que vai te deixar confuso. Porque pela ótica, vamos nadar. Pela ótica, vamos brigar. Deus vira assim: você é louco? Você não, Deus, vamos fazer o seguinte: dá uma unção aí para todo mundo nadar ao mesmo tempo. Não, isso é difícil demais. Não, Deus, então fazer o seguinte: dá uma força, aquela distensão para pelo menos uns 10, 15 aqui, e a gente arrasa com os egípcios. Não, isso é complicado demais, Moisés.
que eu faço então, Deus? Levanta a sua mão. Não, parece ridículo. É ou não é ridículo? Levanta sua mão. Agora vem cá. O que é fé? Sabe por que as coisas não abrem nas nossas vidas? Sabe por que as portas mantêm fechadas, mesmo Deus profetizando que as portas já abriram? Sabe por que as coisas não acontecem? Porque eu falo uma coisa, mas quero que Deus entre em outra situação. Eu acredito que Deus abriu o Mar Vermelho, eu acredito que Deus derrubou as muralhas de Jericó, eu acredito que Deus fez milagres, eu acredito que Deus foi na cruz, eu acredito que tudo que Ele fez é verdade, que Ele ressuscitou mortos, mas quando eu olho para o meu problema e Deus fala, faça a mesma coisa, eu não faço. Deixa eu dizer uma coisa triste. Sabe qual é a maior frustração de um pastor? A maioria dos pastores sofrem com essa frustração. Sabe qual é? É que demônios são mais obedientes do que os membros, do que os discípulos, do que os obreiros. Os demônios são sempre mais obedientes. Você vira para um demônio e fala, sai! E ele? Você vira para qualquer demônio e fala, em nome de Jesus, vai-te embora. O que ele faz? Ele obedece. Agora fala para o membro, leia a Bíblia, ele não lê. Ore, ele não ora. Jejue, ele não jejua. Chega cedo, ele chega sempre atrasado. Ainda vira, relaxa, pastor. Ratuna Matata. É lindo se ver. Ratuna Matata. Os seus problemas você deve esquecer. Você ri porque você ainda não é pastor. O dia que você for pastor, você não vai rir dessa conversa. O que você precisa compreender, irmãos, é que você tem autoridade para mudar. Só que você precisa obedecer à voz de Deus. As pessoas não querem ouvir a voz nem de Deus, nem dos seus profetas. Eles querem jogar pela lógica. E a lógica com Deus não funciona, porque Ele não tem essa lógica humana. Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Se Ele falou, Moisés, levanta essa mão, é a mão que vai levantar. Moisés, se Ele falou assim, eu quero você orando, você vai ter que orar, você vai ter que fazer, então você vai ter que fazer. Se é para dar 3 pulinhos, dê 3 pulinhos, porque vai acontecer. Deus não trabalha com nós. Não, Deus. Sabe, a pastora Emanuela estava pregando na sexta-feira e a palavra que ela usou bateu no meu coração. O que é que mais nos barra? O que é que mais nos tira o espiritual da realidade? O que é que nos faz não alcançar o impossível? Frases do tipo, como, Senhor? Não, mas como? Como é que o dinheiro vai chegar? Como é que o Senhor vai converter aquele infeliz? Como é que o Senhor vai fazer isso? Ah, não, como? Como se eu não tenho estudo? Como se eu não tenho dinheiro? Como que eu não tenho amigos? Como? Essa palavra tem que desaparecer do seu da sua agenda. Essa palavra não existe para você. Referente a Deus não existe essa palavra como. Não existe. Não existe essa palavra para você. Existe ou não? Não existe. Quando a palavra é Deus, essa palavra como não existe. Como não interessa. Ele vai fazer do jeito dele. Se Deus quiser, irmãos, que Ele levanta uma pessoa lá nos Estados Unidos para te abençoar, Ele levanta. Se Ele levantar lá na China, Ele levanta lá na China. E não tem problema, se não tem ninguém, nenhum ser humano para te ajudar, sabe o que Ele faz? Ele simplesmente diz, haja, e as coisas têm que acontecer na sua vida. Se ninguém vai te ajudar, basta uma palavra dEle. Você não viu a palavra introdutória de hoje? O centurião virou para ele e disse o quê? Senhor, basta uma palavra, não precisa mais nada. Deus não precisa assinar um protocolo dizendo como vai ser. Deus não precisa te mostrar um planejamento. Deus não precisa te mostrar e ilustrar como é que vai ser, fazer slides para que você possa compreender. Ele simplesmente vai dizer, vai acontecer e terá que acontecer. Aleluia. Se você quer entender mais um pouco sobre isso, a frustração de um pastor, abra comigo aí 2 Reis, capítulo 13.
Olha aqui para mim. O profeta Eliseu morreu de desgosto. Eu já preguei essa palavra e vou voltar a pregar. Sabe por que eu vou voltar a pregar? Porque eu sinto que agora a igreja tem fé para ouvi-la. O profeta Eliseu morreu de desgosto. Pastor, não diga isso, é verdade. Ele foi profeta sobre a vida de Jeú, quando ele se tornou líder. Aí morre Jeú, ele foi profeta sobre a vida de Joacás. E depois morre Joacás, ele foi ainda profeta na vida de Jeoás. 3 gerações. Imagina você pastorear uma família, 3 gerações. O avô até que era crente. Mas no final começou a dar umas cabeçadas, só fez besteira e deixa para lá. Já o filho não prestou para nada. O filho, é inacreditável como é que Jeú, que era crente e tal, gera um filho que não quer saber nada do Deus que ele serve. E Joacás foi uma péssima pessoa, um péssimo exemplo. Aí nasce um neto, Jeoás. E o profeta Eliseu já está velhinho. Também imagina, irmãos, pastoreando 3 gerações, esse tipo de gente, imagina. E no verso 14 de 2 Reis 13, diz que Eliseu estava doente, e a sua doença que era para morrer. E Jeoás, rei de Israel, desceu até ele, chorou ao seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eliseu falou assim: rapaz, o menino se converteu. Até que enfim eu vi algo bom nessa casa. Poxa, até que enfim, agora o pai começou bem, o avô começou bem e depois estragou tudo. O pai não prestou para nada, mas pelo jeito esse agora vai. E aí o profeta se animou no verso 15 e disse a Eliseu: toma um arco e flecha, e toma um arco e flecha. E ele tomou um arco e flecha. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs ele sobre a mão. E Eliseu pôs a sua mão sobre a mão do rei. E disse: deixa eu conferir para ver se ele vai fazer do jeito certinho, discipulado. E disse: abre a janela para o ocidente. E ele abriu. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou e disse: flecha de livramento do Senhor, é a flecha do livramento contra os sírios, porque feriste os sírios em Aveca até se consumir. E aí ele fala: agora é com você, filha. E aí ele libera a palavra profética. Preste atenção no verso 18. E disse mais: tome as flechas. E tomou as flechas. Então disse o rei a Israel: fere a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido, então feriria os sírios até consumir. Porém agora só terá 3 vitórias somente sobre os sírios. Logo depois disso morreu Eliseu, de desgosto. Sabe o que é o mal de você pregar para incrédulo? É que você fala assim: Moisés estava no monte lutando, orando, Josué estava lutando. A mão de Moisés levantava, Josué vencia. A mão de Moisés abaixava, Josué perecia. Então aquilo que você acredita, se você crê que a sua mão levantada vai vencer seus inimigos, você levanta a sua mão e você tem sua vitória. Uma mulher estava 12 anos enfermo, e ela disse: se eu apenas tocar nas vestes dele, vai acontecer. Se eu tocar só nas vestes dele, ele não precisa falar comigo, ele não precisa olhar para mim, ele não precisa pôr as mãos sobre mim. Se eu apenas tocar, vai acontecer. O problema está aí, irmãos.
é que hoje em dia nós vivemos um mundo em que a palavra de Deus é ministrada aqui, a pessoa ainda vai na internet procurar, aí encontra um cão, um filho do cão, que você nunca viu na vida, que tem uma outra ideia, não conhece o contexto, não tem experiência com Deus nem nada, só porque tem uma cabeçona desse tamanho, cheio de teologia, mas de fé não tem nada, fica dizendo, não é bem isso, não é bem assim, você tem que fazer desse jeito, você tem que fazer daquele jeito, não, e aí aniquila a sua fé. Se Deus está mandando você ferir a terra, não é para você pensar no que as pessoas vão dizer, fere a terra. Quando Deus olhou para Moisés e falou, Moisés, eu não quero saber o que 2 milhões de pessoas estão falando, eu quero que você levante a mão. E se você levantar a mão e ferir as águas com o seu cajado, esse mar todo vai abrir e esse povo incrédulo vai passar. Você tem que ter uma posição de fé. Ontem o diácono Paulo estava pregando sobre aqui a questão das funções de profeta, sobre a função de um mestre, sobre a função de um apóstolo, sobre a função de evangelista, e que a gente tem que fazer a igreja aprender para que esse ministério cresça. Você tem que fazer e expandir o seu ministério sobre a vida dos outros, trocando com a palavra que a Bíblia fala também. Você tem que granjear os seus talentos com outras pessoas. E se eu sou um profeta, eu tenho que te ensinar você a ser um profeta, porque você vai profetizar e as coisas vão acontecer na sua vida. Eu subi nessa tribuna como aquele menino que subiu um monte, quando Elias falou assim, sobe o monte. Ele subiu uma vez, subiu 2, subiu 3, subiu 4, subiu 5, subiu 6. Não importa quantas vezes eu tenho que subir nesse púlpito para profetizar. Um dia o Espírito do Senhor vai pegar você. Não importa quantas vezes eu tenho que levantar minha mão. O importante é que eu creia que o levantar da minha mão, Deus vai transformar a sua vida. Não importa quantas vezes você vem aqui, porque eu creio que quando você vem aqui a essa casa, não é porque você quis vir aqui, Deus te trouxe aqui. Se Deus te trouxe aqui, é porque Ele sabe que você pode, tem capacidade para absorver essa palavra. E se você absorver essa palavra, Ele vai gerar fé dentro de você. Se Ele gerar fé dentro de você, o Espírito Santo vai tocar no seu espírito. Se o Espírito Santo tocar no teu espírito, Ele vai acelerar o teu espírito. Acelerando o seu espírito, Ele vai motivar você. Motivando você, você vai levantar e você vai conquistar. O profeta olhou para aquele jovem e falou assim, vai, pega, lança uma flecha e profetiza, flecha do livramento contra os assírios, flecha do livramento do Senhor. E o livramento aconteceu. Mas aí Deus usa o profeta e fala, agora pega a flecha, rapaz. E agora sabe o que você vai fazer? Uma coisa que ninguém está entendendo. O Senhor está dizendo que se eu fazer 3 furos no chão, será quantas vezes eu furar o chão, significa que será as vitórias que eu tenho contra os assírios? Sim, mas você tem que furar com fé. O problema não está em você fazer. Porque eu estou pregando aqui, tem gente, não, hoje eu vou ferir a terra. Eu sei que tem gente aqui, hoje eu firo a terra mesmo. O problema não é você fazer. É se você está crendo que isso vai acontecer. O problema não é eu profetizar, é você fazer movido porque todas as pessoas estão fazendo, ou porque todas as pessoas querem. É se o seu coração absorveu isso a ponto de acreditar que as coisas já aconteceram. Porque qual foi o mal desse rapaz? Qual foi o mal dele? Ele quando viu o profeta Eliseu, e olha que o profeta Eliseu já tinha feito muitos milagres naquela situação. Ele sabia que o profeta Eliseu era um homem de Deus. O que ele faz? O profeta fala, não, agora você fere a terra, filho. Ele olhou para aquilo, é velho. Sabe como é que é, né? Não tem conhecimento teológico. Ele não tem nem computador, não tem nem i5, nem U5, nem iPod, iPad, iPod, não sei. Não, ele não entra nessas coisas, né? Ele só fica com a cara na Bíblia. Vai fazer o quê, né? Ele não tem a tecnologia que eu tenho. É que hoje em dia a gente não faz mais isso, né? Mas para não chatear ele, eu vou ferir. Chuque. O profeta vira para ele e fala assim, só porque você fez isso, você só terá 3 vitórias. E ele só teve 3 vitórias. E depois virou escravo do rei da Síria. Se Deus mandou você fazer, faça. Faça com o seu coração aberto. Faça vencendo os críticos.
Faça vencendo aqueles contendeiros. Faça vencer, porque é o seguinte, irmãos, como é que você quer, se você quer ter fé, você tem que andar com gente que tem mais fé que você. Você nunca pode andar com uma pessoa que tem menos fé que você, sabe por quê? Ela vai te contagiar. Ou você levanta ela ou ela te derruba. Você não tem que dar ouvido para uma pessoa que tem menos fé que você. Ele pode ser um mestre naquilo que ensina, ele pode ter muito conhecimento, mas se ele não tiver fé, nada interessa. Quantos aqui precisam de milagres? Milagres. Deus, eu preciso de uma intervenção na minha vida. Não, realmente, levante essa mão. Agora abaixe sua mão. Quantos aqui são formados em alguma coisa? Fez um curso, prestou um curso, levante sua mão. Algumas pessoas fizeram um curso, presta atenção. Outros que não fizeram, aprenderam com a vida a fazer qualquer coisa. Foi ou não foi? A vida te ensinou muita coisa. Ensinou ou não ensinou? Então você sabe fazer alguma coisa. Ajunte todos os nossos cursos. Só eu de teologia, eu tenho 4 cursos teológicos. Ajunte todos os cursos, todas as experiências nossas que nós temos aqui. Aprenda uma coisa. Estudar é muito bom e você tem que estudar. Você tem que aprender, você tem que crescer no conhecimento. Tem. Só que aprenda uma coisa. Se ajuntar todos os nossos cursos aqui, não vão provocar um milagre sequer aqui dentro. Não vão provocar milagres. Todo o seu conhecimento cai por terra quando entra o sobrenatural. Todo o seu conhecimento cai por terra quando você se descobre que você vai lutar contra espíritos e não contra a carne. Você perde tudo. Você não sabe o que fazer. Então aprenda uma coisa. É aí que entra a fé. É aí que entra a obediência ao Espírito. É aí que você nada contra a maré. É aí que você vai contra 1 milhão de pessoas e fala assim, fica todo mundo quietinho, porque quem manda aqui é o Senhor e Ele está falando comigo. E quem ouve a palavra do Senhor faz o que Ele quer. E quando você faz, tudo bem, você pode ir contra tudo e contra todos. Certeza é única. Deus está com você. Ah, Deus está comigo. Então não se preocupa não, porque vai acontecer. Vai acontecer. Abre sua Bíblia, Juízes capítulo 7. Você aprendeu que você tem que ferir a terra e ferir com fé. Sim ou não? Diga, a partir de hoje eu firo com fé. No capítulo 7, você conhece a história? Gideão, aquele jovem tal, ele estava lá malhando o trigo, escondido no lagar, porque ele tinha medo dos midianitas. De repente aparece o anjo do Senhor e o observa. Preste atenção. E o anjo o observava. Ouça uma coisa, todo culto que você vem na presença de Deus, há um anjo te observando. Se você está ouvindo com fé, se você não está ouvindo com fé, se você está prestando um culto a Deus ou a si mesmo, há sempre um anjo te observando. Ele está observando, Gideão, malhando o trigo, suando, tal. O anjo vira para ele e fala assim, varão valoroso, varão valoroso, Deus te escolheu para você vencer os medianitas e livrar Israel. Ele falou assim, eu sou o pior, eu sou o menor da minha casa é a menor casa lá da minha terra, eu não posso ser eu. Sim, é você. E aí, Gideão representa a igreja atual, cheia de dúvidas de si mesmo. O anjo vem e diz, você é. Ele diz, eu não sou. Bem caracterizado isso também, que é ontem eu estava falando com o diácono Paulo, a gente está conversando, e nós estávamos dizendo, o diabo primeiro tenta neutralizar em você a sua ideia de Deus, sua convicção de Deus, de quem é Deus na sua vida. A partir do momento que você não tem mais dúvida de quem é Deus, que Deus pode todas as coisas, ele muda o disco, ele vem contra você. Não, você não é. Deus não vai te abençoar, porque afinal de contas, você anda sempre errado. Deus não vai te abençoar, porque afinal de contas, você é falho demais. Deus não vai te abençoar, porque, na verdade, você não tem aquela pegada de profeta, aquela busca intensa. Deus não vai te abençoar.
Ou ele tira a sua convicção de Deus, ou ele tira as suas próprias convicções contra aquilo que você é. E Gideão está tomado por isso. Deus vira e fala, você é. Ele diz, não, eu não sou. Não, eu não sou. Não, você é sim. E aí entra a pior história que pode acontecer na vida de um crente. A questão de querer provar Deus. Não, se é de Deus mesmo, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um algodãozinho, vou fazer um círculozinho, vai colocar assim, olha, em volta vai ter que estar molhado e o algodão seco. Aí acontece, não, mas eu ainda não estou certo disso. Ainda não estou certo. Vamos fazer o seguinte, agora eu vou colocar o algodão de novo, agora vai ter que estar tudo seco em volta e só o algodão molhado. Deus faz de novo pela criatura. Aí depois que ele ganha convicções, que eu creio que aconteceu na sua vida, você já tem convicção daquilo que Deus é e daquilo que você é, tem ou não tem? Você sabe quem é Deus na sua vida? Você sabe quem é você na presença de Deus? Então aprenda uma coisa, suas convicções, quando você dizer eu sou um escolhido de Deus, vai soar sempre arrogantemente nos ouvidos dos medíocres. Todo aquele que está caído, na hora que você fala, sou escolhido de Deus, ele vai olhar para você e vai assim, você é um arrogante, você é um muito prepotente, você não pode dar ouvido para isso. Porque quando ele teve convicção, se levantou gente e falou assim, vamos mudar até o nome dele, porque ele destruiu tudo. Ele desfez, começou a desfazer a obra do diabo ali na terra dele. Porque você aprendeu semana passada o que é as obras do diabo, sim ou não? Você aprendeu que para você desfazer as obras do diabo, você tem que fazer a obra de Deus. Se você quer fazer a obra de Deus, você tem que desfazer as obras do diabo. Gideão aprendeu isso, ele teve convicção de quem ele era e começou a desfazer. Quebrou todos os postes ídolos, quebrou tudo, quebrou até o Deus do pai dele que estava construído lá, e destruiu tudo. Tanto que começaram a chamar ele de Gilbal, até esqueci o nome dele aqui. Colocaram um nome tão feio nele, como quem diz, ele é inimigo de Baal. Nem interessa também isso aqui, para que eu vou falar no nome dele? A tradução é que ele era o inimigo de Baal. Você se tornou inimigo de Baal. Nessa manhã, você acabou de se tornar inimigo do diabo. Nessa manhã você acabou de se tornar inimigo do diabo. Seu tratado de paz com o pecado acabou hoje. Seu tratado de paz com as obras malignas acabou hoje. Você acabou de se tornar inimigo. E aí começaram a ir contra ele e lutar contra ele. É justamente o que acontece com você. Você se levanta numa posição, vão levantar gente de todos os lados, dentro da tua casa, fora da tua casa, até dentro do teu computador, vão começar a entrar gente até no seu Facebook, dizendo que não concorda, que não aceita, que não pode, que você é isso, que você é aquilo, que você não vai, que você vai cair, mas isso é a voz dos filhos do diabo dizendo que você já venceu, porque se Deus já te ungiu, você vai conquistar. E aí Gideão toma fé, ele começa, e aí ele ajunta um exército de 32 mil homens bem armados. E aí, não, agora dá para sair, agora dá para a gente brigar. Os medianitas, vamos ver qual é que é. Aí Deus vira para ele e fala, muito difícil. Eu sou Deus sobre toda a carne. Eu sou o Senhor. E por acaso tem alguma coisa difícil para mim, Gideão? Acho que não, Deus. Então faz o seguinte, sobe aí no púlpito e prega para os covardes voltarem. Como é que é, Deus? Sobe aí, fala para os covardes voltarem. Diferença entre medroso e covarde. Nós confundimos isso. Uma coisa é você ter medo, outra coisa é você ser covarde. Quando um homem bate numa mulher, você não chama ele de medroso, você chama ele de... Você sabe o que é um covarde?
Covarde é ele deixar você passar por uma situação, e depois que você luta e você conquista, ele vem e quer usufruir de uma coisa a qual ele não tem direito. Isso é covardia. Covardia é você ir para uma guerra, você ir para uma luta, você sustentar uma casa e uma pessoa não fazer nada por você, deixar só chegar lá e falar assim: eu quero a comida pronta, eu quero isso feito, eu quero a casa arrumada. E ele só fica lá no truco, 6, 12. Covardia é isso, é você colocar uma pessoa para ir à carga e você cruzar os braços só esperando o resultado. E exigir que ele traga a vitória para você. Isso é covardia. Estão entendendo ou não? Amém. Covardia é poucos irem para a oração e muitos ficarem: não vou orar não, o pastor já ora, os irmãos da intercessão já oram, não vou orar não. Covardia é você saber que você está numa igreja onde só tem 20 dizimistas na igreja, e às vezes nós chegamos até aqui, até quase 300 irmãos, e somente 20 pessoas eram dizimistas, e Deus sustentando essa casa. E ainda a pessoa vir para cá e exigir que Deus o abençoe. Isso é covardia. Aí Deus fala: fala para os covardes voltar que eu não vou abençoá-los. Diga para os covardes voltarem, eu não vou estar com eles. E aí você vê 10 mil indo embora. Mas aí o profeta, o pastor Gideão, olha, não, mas a minha igreja ainda tem 22 mil. Dá para brigar ainda, pela ótica humana. Ele fala: não, agora põe para o teste. E o teste, quem é o professor sou eu. Na escola do Espírito Santo, você não passa com notas baixas. Na escola do Espírito Santo, você só passa aprovado. Fala para a pessoa que está ao seu lado: no mundo espiritual, é uma escola onde o professor é o Espírito Santo. E existe os dias do teste. E você terá que passar por eles. E você não vai passar fazendo batota. Entenderam? Ou passa do jeito de Deus, ou volta para a fila. Sabe o que ele fez? Fez 22. Aí Gideão vai assim: não, mas esse eu conheço. Esse eu treinei. Essa aí, rapaz, me conhece desde a infância. Nunca vai beber errado. Não, ela não. Bebeu errado. Não, mas esse aí eu tratei como um filho. Meu filho, rapaz, comia comigo, andava comigo, estava lá. Esse aí não vai errar. Errou. Não, esse aí é o melhor que eu tenho. Impossível. Esse aí não. Bebeu errado. E aí Gideão vê os seus melhores soldados, ó. Não está parecendo com você? Sobrou você. Vocês não entenderam. Vou pregar aqui porque parece... Sobrou você. Só sobrou vocês. Você bebeu a água do jeito certo. Porque meu irmão, para beber água de santidade, você tem que desejar ser santo. Para beber água de pureza, você tem que ter um coração puro. Para ser fiel, você tem que ser fiel para beber fidelidade. Para ter unção de Deus, você tem que ser escolhido. E eu estou pregando para gente escolhida aqui. Eu não estou pregando para gente que está se metendo a besta, dizendo, não, eu quero. Eu estou pregando para gente aqui que é escolhida, que sabe quem é Deus e sabe quem ela é, sabe que foi separado desde o ventre, sabe que Deus te escolheu, sabe que Deus tem uma obra na sua vida. Então acabou o tempo de moleza. Vamos pôr Satanás para correr nessa casa. Lá na Xeremecanalá, Sonorobacia. Como é que é? Sobraram só esses? Então é com esses. Mas Deus, agora ficou difícil para você, porque para mim isso não existe.
Nossa, pastor, mas agora caiu o nível dos dizimistas. Agora ficou difícil para você. Para o nosso Deus, que é dono do ouro e da prata, nunca teve dificuldade para ele. Ah, mas agora ficou difícil, o país está na crise. Para você. Porque para o Deus que você serve, não existe crise. O Deus que você serve, tudo pode. O Deus que você serve, tudo transforma. O Deus que você invoca nessa manhã é capaz de mudar todo e qualquer tipo de situação. O Deus que você serve é poderoso demais. Eu não estou pregando para um Jesusinho fraco, medíocre e caído, não. Eu estou falando do Todo-Poderoso, do Eterno, do Altíssimo, daquele que antes da existência existia, ele já existia. Eu estou falando dele que pode fazer todas as coisas. Ele ressuscita mortos, ele cura enfermo, ele batiza, ele transforma, ele muda. Ele tem todo o poder nas suas mãos. É esse Deus que nós invocamos. Ah, pastor, mas ficou difícil. Não ficou difícil, não. Levante a sua mão. Ah, pastor, mas ficou difícil. Não ficou difícil, não. Levanta a mão e as coisas mudam. Fere a terra com fé e as coisas mudam. Separa os pessimistas de você. Sai de perto daquela gente que não tem Deus, aquele povo que só vive murmurando, reclamando, questionando. Fica perto de gente crente, você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai ver o sobrenatural. Você vai desejar ter um milagre de manhã, à tarde e à noite. Para de ficar com gente que tem lógica, mas não tem fé. Ah, tem gente que muitas vezes tem razão e motivos para estar falando, mas não tem fé para transformar. Você tem fé para mudar qualquer tipo de situação. Então se ajunta com outra pessoa, e aí Deus começa a pôr fogo nas brasas, e aí o fogo volta para o altar, e a lenha nova é derrubada, e aí Deus manifesta o poder dele. E a linguagem que eu uso é espiritual mesmo. Se você não está carne, você não vai entender, mas se você está no Espírito, você sabe que Deus está acendendo o fogo, ele está acendendo a lenha, ele está transformando, ele está mudando. O vento está soprando sim, mas não é contrário, é a favor. Deus agora só quer que eu lute com esses 300? Por que, Senhor? Porque eu sou o Senhor, Deus sobre toda a carne, e para mim não há impossíveis. Só tem uma coisa, Gedeão: você vai lutar não com as minhas armas, não com a sua. Está muito difícil você lutar com espada e escudo, lança, está difícil. Você não vai usar essas armas inúteis sua, não. Não, sua lógica, né? Você tem gente que luta bem na espada, também ele não vai usar a espada, ele vai usar um cântaro. Ah, você tem gente muito bom na lança, né? Ele não vai usar uma lança, né? Ele vai usar uma buzina. Quê? Ah, você tem gente assim que é muito bom no escudo para proteger. Tira o escudo. Levanta uma tocha. Deus quer que você pare de usar essas armas inúteis suas, que não servem para o espiritual. Deus está farto de você colocar a ótica, a lógica de 2 mais 2 é 4 na vida espiritual. Isso não existe. Deus não quer mais que você use as suas armas carnais, seu intelecto, sua ajuda, sua palavra, não, sua palavra de pode conquistar, não sei o que, posso falar, você tem uma boa conversa, você sabe argumentar. Não, Deus quer que você pare de ficar fazendo aliança com gente que não vai te ajudar. O seu dinheiro não pode te ajudar, os seus amigos não podem te ajudar, o seu braço não pode te salvar, a sua intelectualidade não pode ir muito mais além do que a sua intelectualidade pode ir, mas a tua fé vai muito mais além. Muito mais além. Nessa manhã, eu quero que você deixe suas armas no chão e use as armas de Deus. Pastor, quais são minhas armas? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 10 diz que as armas da nossa milícia não são carnais.
Traduzindo para que você possa compreender. Nada que você possa pegar e apalpar não serve. Nada que você possa usar de argumentação não serve. Não. Não serve. As nossas armas não são carnais, mas sim espirituais, poderosas em Deus para desfazer fortalezas e levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. Onde são os seus maiores conflitos? Na mente. Levar todo o pensamento contrário à obediência de Cristo Jesus. E ele vem para destruir fortalezas. Dentro da tua mente há uma fortaleza, lutando para que essa palavra não entre. Sabe o que eu estou fazendo? Bombardeando a sua mente com a palavra, porque há poder na palavra. Aí o que eu vou ter que usar mesmo? Você vai usar uma buzina, uma tocha e um cântaro. Linguagem espiritual. Quem é carnal não compreende mesmo. Isso é loucura para quem anda na carne. Quer dizer, então você acha que eu vou vencer uma coisa tocando uma buzininha? Por que você precisa de uma buzina? Grite comigo, eu preciso de uma buzina. Sabe o que é a sua buzina? A sua boca, a sua língua. Porque você é um profeta de Deus. Você é a boca de Deus na terra. Então faz o seguinte, pegue a palavra de Joel capítulo 2, sobe e toca a buzina e deixa a terra se abalar. Pastor, eu não compreendi. Vou explicar de uma forma mais fácil para você compreender. Se você crê que Deus é com você, sua maior arma é as suas palavras, porque você está vivendo no Espírito, e quando você fala, Deus manifesta a essência dele na sua vida, e executa as suas funções em você, e você passa a ser a imagem e semelhança de Deus. Você fala como Deus, você pensa como Deus, e você age como Deus. Então o que você fala tem que acontecer, porque quando as coisas estavam em trevas, Deus disse, haja luz. E eu estou profetizando que está tendo luz na sua mente agora, está tendo luz na sua vida agora, e Deus vai mudar a sua vida agora. Haja luz. Usa a sua boca. Sua boca não foi feita para você ficar falando palavras torpes e conversas fiadas, não, como diz lá em Efésios, Paulo exortando os Efésios, tire da sua boca as palavras torpes, tire de você essas conversas, esses mexericos que não servem para nada. Sua boca é santa, sua boca é para falar da palavra, sua boca é para olhar para o inferno, você pode levantar aqui, você está curado. Sua boca é para você dar ordem para os endemoniados, você seja liberto agora, e o demônio tem que sair. Sua boca foi feita para você profetizar, sua boca foi feita para você criar coisas, então você tem que tocar essa buzina. Segunda coisa, você tem que ter uma tocha, você tem que levantar a tocha. Sabe por que você tem que levantar a tocha? Porque a tocha é o Espírito. Você tem que exaltar Ele na sua vida, Ele tem que estar acima de você, Ele tem que ser o dono da sua vida, Ele está acima das suas perspectivas. Ele é o Espírito que guia a tua vida, Ele guia você aonde você tem que ir, o que você tem que falar, como você tem que agir. É o Espírito que tem que se levantar nas trevas, é a luz que brilha dentro das trevas, como diz Jesus dizendo, quando ele entra em Mateus capítulo 4, que ele vai dizer que ele chegou a luz em Cafarnaum. Sabe por que a luz chegou? É porque ele tem o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar as boas novas, diz a palavra do Senhor em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre a sua vida, o Espírito do Senhor está sobre a sua vida, e você foi ungido, e você foi ungida, e você tem que abrir a palavra. Por quê? Porque você tem que proclamar o ano aceitável do Senhor. Pare de usar essas armas inúteis. Vamos fazer uma festinha, vamos fazer o festival da pipoca para segurar as pessoas na igreja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, mete a cara no pó, porque você tem que usar as armas espirituais. E quais são elas? Oração, você tem que orar. Oração transforma. Pastor, mas eu estou orando. Então creia naquilo que você está orando, porque tem gente que ora, mas não crê em nada do que está orando. Tem gente que ora, não vou dizer que não ora. Você orou? Orei, pastor, mas você acreditou naquilo que você falou? Tem gente que ora mesmo. O problema não é você
eu creio, irmãos, eu oro muito, porque eu quero ter mais comunhão com Deus. Eu não estou indo para a oração para pedir coisas para Deus. Eu estou indo na oração porque eu quero ter mais comunhão com Deus. Eu leio a Bíblia porque eu preciso aprender mais de Deus. E eu jejuo, e o jejum se divide em 3 partes, porque você é um ser de 3 partes, espírito, alma e corpo. Então, quando você quer jejuar para a sua alma, você tem que jejuar daquilo que você está vendo. Ficar vendo filme de terror, ficar vendo filme que não serve, ficar vendo entrando em site que não agrada a ninguém. Isso não vai alimentar a sua alma em nada. Se você quer alimentar o seu espírito, você tem que fazer um jejum daquilo que você está ouvindo, porque o espírito se alimenta pelaquilo que ele ouve. Você ficar ouvindo música mundana não vai te ajudar em nada. Você tem que ouvir palavra, porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra. Então, quanto mais palavra você ouve, mais fé você tem. Agora, se você quer jejuar do corpo, porque o corpo se alimenta pela boca. Ai, pastor, eu estou tão gordinha. Faz dieta, querida. Fecha a boquinha. Ai, pastor, eu estou tão sem fora de forma, comendo que nem um animal. Não vai mudar nada, minha filha. Quando você for jejuar, lembre, você é um ser de 3 partes. Você tem que jejuar pela sua alma, você tem que jejuar pelo seu espírito, você tem que jejuar pelo seu corpo. Tem gente que, eu parei de comer, não sei o quê. Tá bem, mas para de comer e fica assistindo um monte de coisa que não presta. Fica andando só com gente mexeriqueiro, fofoqueiro, contendeiro, caído, alimentando o espírito só de coisa ruim. Você não jejuou, filho. Quando você jejua, você tem que se separar para Deus. Agora aprenda uma coisa. Sabe por que você tem que ter um cântaro na sua mão? Porque o cântaro é você. E esse cântaro tem que ser quebrado. Ninguém aqui gostou dessa. Ninguém quer ser quebrado. Se você não quer ser quebrado, não se preocupa não, o dono do cântaro te quebra. Meu irmão, se tem uma coisa que Deus abomina é arrogante, prepotentes, soberbos. Tem gente aqui que eu vou falar aqui, a carapuça vai servir lindo. Tem gente aqui que era assim, ó. Não obedecia a ninguém, não falava com ninguém, não sei o que, sou assim mesmo, vou não sei o que, não sei o que lá. Aí o que acontece? SF, tá bem, vou deixar você passar sem dinheiro um tempo, vou te separar das pessoas que você ama, vou até matar a gente que você ama, vou deixar você passar por situações assim, vamos ver como é que você fica. Aí vem um humildezinho, né? Porque se tem uma coisa que Deus sabe é colocar o homem no seu devido lugar. Quem aqui já foi quebrado por Deus? Foi ou não foi quebrado por Deus? Estava com dinheiro no banco, chegava e falava e fazia. Você, deixa eu ver se você tem essa fé. Quando o dinheiro saía, caiu o dinheiro, acabou. Quando as pessoas vêm e apontam o dedo na sua cara e começam a te ofender. Quando começam a falar de você. E Deus te quebrando. O cântaro não quer quebrar, não, deixa que eu quebro. Mas a vitória vem. Você sabe o que é que significa quebrar o cântaro? Buscar a humildade. Se humilhar cada vez mais na presença de Deus. Deus não é Deus de soberbos. Deus não é Deus de arrogantes, Deus é Deus de humildes. E Deus sempre irá levantar o humilde, mas sempre irá abater o soberbo. Então nessa manhã, quebra esse orgulho e deixa Deus te exaltar. Quebra esse cântaro, sim, quebra esse orgulho, quebra, mas levanta a tocha do Espírito e toca uma buzina falando uma palavra profética de mudança, dizendo: Senhor, eu mudei. Porque o Senhor é Deus que tudo pode. O Senhor é Deus que tudo pode. Haverá alguma coisa difícil para mim?
Tem alguma coisa difícil? Você veio aqui porque você quer alguma coisa? É difícil isso? Não, não é difícil. Você só precisa ter fé. Pastor, mas eu já orei tantas vezes para ele se converter, não se converte. Ore mais uma. Pastor, mas eu já fiz tanto e as coisas não mudaram. Não, é porque você não fez com fé. Está na hora de você sair da teoria para ir para a prática. Está na hora de você sair. Quando Pedro olhou para aquele homem na Porta Formosa, ele disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Você acha que aquele homem não sabia que Pedro e João tinham ouro e prata? Claro que ele sabia. Porque havia uma conversa geral em Jerusalém de que todos aqueles que estavam se convertendo ao cristianismo estavam vendendo as suas propriedades e depositavam tudo aos pés dos apóstolos. E aí, ele está sentado e fala assim, e falaram para ele: esses aí são os apóstolos de Jesus. Ah, é? Então, nos pés desses que estão depositando prata e ouro, então esses têm. Esses têm, é claro. Ele não pediu aquela moedinha ali por pedir, ele sabia em quem ele estava pedindo. Ele sabia, não, se eles são discípulos de Jesus, eles vão me dar. Só que, agora vem cá, Pedro mentiu para ele? Tem alguém em dúvida, pastor? Tem gente aqui com dúvida. Pedro mentiu ou não, irmãos? Não, o dinheiro não era dele. O dinheiro da igreja não é meu, irmãos. O dinheiro não era dele. O dinheiro estava com ele, mas o dinheiro não era dele. Ele não estava gastando, não estava aí comprando carro, jatinho, aquela coisa. Ele não estava fazendo nada disso, não. Estava distribuindo, estava cuidando da igreja. E então ele não mentiu, ele disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, você tem. Mas o que eu tenho, você tem. Você tem. Tem ou não tem? Agora, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Movimento espiritual acontecendo. Quando a palavra sai de poder, porque logos é a palavra escrita, instruída para que você aprenda, para o seu intelecto. Você lê, como diz em João, e a palavra, e o verbo, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus, e o logos era Deus. Palavra escrita para que você aprenda. No mesmo capítulo, no capítulo 3, verso 16, ela deixa de ser logos e passa a ser rema. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Uma coisa é você viver apenas do logos, do aprendizado da palavra escrita. Você vai ter intelecto, você vai ter conhecimento, isso é muito bom. Tem que ter. Mas essa palavra não pode ficar só guardada, armazenada dentro de você. Porque se você for um tanque cheio de conhecimento, a qual não sai para um lado, eu vou colocar uma dinamite espiritual dentro de você, e Jeová vai estourar esse tanque, e essa água vai sair. Porque Deus não te fez para você ter conhecimento só para você. Quando a palavra sai do logos e se torna rema, significa que tem um movimento, uma ação espiritual. E aonde há uma ação espiritual, há mudanças. Quando há uma palavra, quando você absorve essa palavra com fé, essa fé te produz mudanças. Se você está vindo na igreja e até hoje você ouve a palavra e essa palavra não está gerando em você mudança, você não está ouvindo com fé. Porque quando você ouve com fé, você muda. Você muda. Eu tenho um irmão que era viciado em cocaína, que cheirava, fumava, fazia muita coisa. Numa oração que ele foi, quem quer aceitar Jesus, ele foi lá. Numa oração, ele tirou o maço de cigarro, jogou, assim: não fumo mais, não bebo mais, não faço nada. Hoje serve na casa do Senhor. Porque ele ouviu aquela palavra com fé.
Então, quando você absorve com fé, as coisas mudam. Eu não acredito que você quer continuar do jeito que você está. Não, eu não acredito que eu preguei Romanos capítulo 12 semana passada e você continua conformado. Estou conformado com a minha vida. Estou conformado com a minha vida. Estou conformado com a minha espiritualidade. Estou conformado com o meu jeito. Estou conformado, já canto no coral, já prego, já faço, já vesto a gravatinha azul, já está bom. Não está bom. Você pode mais. Não, cutuca a pessoa que está ao diz, você pode mais. Não, em Deus você pode mais. Em Deus você pode mais. O que eu tenho eu te dou. Senhor, eu subi nesse altar, Senhor Deus, eu preciso de Ti. Todas as noites, Senhor Deus, que eu deito e me levanto, a minha oração é única. Me deixa ver a Tua glória nessa igreja, Senhor. Me deixa ver esses jovens transformados. Me deixa ver esses obreiros cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Me deixa ver, Senhor Deus, a Tua igreja mudada. Eu não me conformo do estado que eu estou, Senhor Deus, eu quero mudar. Há um tempo em que as coisas têm que mudar. E eu creio, Senhor Deus, Pai, que aquilo que o Senhor tem me dado, eu dou nessa manhã para essa igreja, Senhor Deus. Mais uma vez eu vou levantar minha mão, Senhor, e eu quero que o Teu Espírito possua-me. Minha boca é Tua boca, Senhor. As minhas mãos são Tuas. E o meu corpo é o Teu santuário. Se eu sou apenas o agente nessa manhã, Pai, eu libero. Que haja uma transformação agora. Porque Pedro, quando olhou para aquele homem, disse, levanta e anda, ele duvidou. E ele tomou uma atitude de espiritual, Senhor Deus, foi lá e fez levantar. E ele se pôs de pé e houve uma mudança, porque quando a Tua palavra vem com poder, tem que ter mudança. Eu levanto a minha mão profetizando que está havendo uma mudança na sua vida. Eu estou levantando a minha mão dizendo que não há nada impossível para Deus. Não tem demônio aqui dentro que pode segurar você acima do Espírito de Deus, não existe. Não existe coração endurecido que a palavra de Deus não destrua. Porque a palavra do Senhor é martelo que esmiuça a penha, ele quebra. Não existe espírito de dúvida que possa resistir a essa palavra. E eu estou repreendendo toda ação espiritual contrária nesse momento. Eu estou decretando que está tendo um movimento espiritual no levantar da minha mão. Eu estou profetizando que Deus está levantando aqui profetas. Eu estou crendo que agora estão levantando gente com a boca de Deus. Eu creio que estão levantando gente aqui nesse exato momento com poder e autoridade para desfazer as obras do maligno. Eu estou crendo que você vai ferir a terra a partir de agora, mas vai ferir com fé. E não vai ferir uma vez só não, você vai ferir até você ver mudança. Você vai ferir, você vai ainda orar. Você vai orar até ver as coisas sendo transformadas. Você vai continuar orando até ver sua família mudar. Você vai orar até aquele conflito na sua casa acabar. Você vai orar até ver a glória de Deus se manifestar na vida dos seus filhos. Você vai levantar a sua mão e o mar vai se abrir. Você vai crer na palavra profética. Você vai ter o seu conhecimento, sim, mas a partir de hoje esse conhecimento move-se dentro de você, e a tua palavra não sai apenas com quem tem conhecimento, mas com quem tem autoridade para pregar, autoridade para falar. Você vai falar com quem tem autoridade. Deus já te deu o conhecimento já chegou ao teu coração, a palavra de Deus já está germinando e cresceu como um bom fruto dentro de você. Agora você tem que andar profeticamente, levantando a mão. Agora você tem que crer que as portas se abrem. Agora você tem que crer que a unção do Senhor te enche de glória e poder nesse lugar, porque eu creio, está havendo um movimento aqui, está havendo um movimento espiritual aqui, está havendo algo espiritual aqui, irmãos. Eu creio um movimento de mudança. Sinta Deus te mudando. Sim, tem gente aqui dizendo:
Você está ouvindo a voz do anjo do Senhor dizendo: você é valente. Não, você é valente. Você é o escolhido de Deus. Sim, tem gente aqui, tem jovens aqui, tem mulheres aqui, tem homens aqui, ouvindo Deus assim: eu te escolhi. Tem gente ouvindo exatamente essa palavra dentro de si: meu escolhido. Levanta, meu escolhido. Levanta, minha escolhida. Você não será mais como as outras. Você é minha escolhida. Te separo nessa manhã. Te separo para que você saiba usar as minhas armas. Sua boca abre como uma buzina nessa geração. Toque a buzina. Toca a buzina na faculdade, toca a buzina na escola, toca a buzina no trabalho, toca a buzina dentro da tua casa, toca a buzina de avivamento, toca a buzina de transformação. Proclame uma palavra de mudança, diga: muda, muda. Não tem mais contenda na vida dos meus pais, não tem mais brigas na minha casa. Toca uma buzina no coração dos seus filhos, diga que há uma transformação acontecendo, diga: tenha fé. Eu sei que tem gente escolhida aqui. Se levante. Se levante das trevas agora. Como um ato profético, se levante. Como um ato profético, levante-se e diga: eu mudei. Como um ato profético, o Espírito do Senhor se apodera da minha vida agora. Como um ato profético, toma posse. Como um ato profético, diga: Senhor, eu estou mudado. Senhor, o teu Espírito se apodera da minha vida. Como um ato profético, faça isso. Você é escolhido. Se você é escolhido, toma um ato de fé. Sim, se levante na presença do seu Deus e se apresente dizendo: sou eu, Senhor. Sou eu. Se levante dizendo: eis-me aqui, Senhor. Pode me enviar, porque na sua força eu vou. Pode me levantar, Senhor Deus, porque o teu Espírito está na minha vida. O espírito do medo está caindo de você. Sua covardia está sendo arrancada. Seu medo, sua fraqueza estão dando lugar a um espírito de ousadia. É hora de você sair por essas portas dizendo: eu tenho um lugar onde eu vou te levar e a sua vida vai mudar. Você precisa conhecer o Deus que eu sirvo. Você vai olhar para as pessoas ao seu redor e dizer assim: pode olhar para a minha vida. Olha para a minha vida, porque na minha vida há Deus. Se você crê nisso, se você é um escolhido, toma uma posição. Somente se você tem convicção de que você não é uma pessoa que está se metendo onde não é chamado. Só se você tem convicção de que você é realmente escolhido de Deus. Fique de pé e profetize sobre a sua vida. Eu creio que é tempo de mudança. Abra sua boca e toque essa buzina dentro de você. Sim. É necessário, porque está acontecendo um movimento espiritual aqui, irmãos. É de mudança. Até um tempo a palavra demorava quase meses para chegar ao coração da igreja, mas hoje o Espírito Santo tem me dito: não, filho, tem manifestado. Eu estou me manifestando. Aquilo que era para ser de meses estão sendo em dias. Se você tiver fé, as coisas estão mudando. É hoje. Sim, é hoje. Minha mãe ficou 14 anos orando por mim. 14 anos pedindo: Senhor, muda aquele menino, muda aquele menino. Um dia ela resolveu ir com fé na igreja. Olhou para um homem que nem tinha conhecimento teológico, falava as palavras tudo errada.
Pastor Anísio é o nome desse homem. Foi até ele e falou assim: pastor, eu não aguento mais meu filho, ele tem que mudar, ele tem que mudar, ele tem que mudar. O pastor falou assim: a irmã tem fé? Se a irmã tem fé, ele muda agora. Sinta o poder de Deus se envolvendo. Sinta que Ele vai fazer. Não, eu sei que tem profetas aqui comigo. Em nome de Jesus, os intercessores que oraram comigo, levante essa mão sobre essa igreja. Agora, em nome de Jesus, dê uma ordem para que todo espírito contrário caia por terra aqui. Dê uma ordem para que qualquer tipo de manifestação contrária caia por terra. Todo espírito de bloqueio, todo espírito que tenta bloquear ação espiritual aqui vai cair por terra. Está havendo uma guerra aqui, irmãos. Em nome de Jesus, repreenda. Em nome de Jesus, cadê a igreja para repreender aqui comigo? Repreenda, repreenda, porque hoje é dia de mudança. Repreenda, alce a sua voz, alce a sua voz. Está acontecendo coisas espirituais aqui. Não fique com a boca fechada, não. Abre a boca e diga: eu estou repreendendo todo espírito contrário, porque eu estou tocando a buzina dentro dessa igreja, e na vida dessas pessoas que estão aqui vão cair por terra toda ação espiritual contrária, porque hoje há salvação, hoje há mudança, hoje há transformação, porque para o nosso Deus, Ele é Deus sobre toda a carne, sobre toda a carne. Eu vou dar um tempo para você orar. Preste atenção. Preste atenção. Eliseu olhou para um homem e disse: fere a terra. Fere a terra. Abra uma janela espiritual para o seu lado e diz: flecha do livramento do Senhor. E são coisas espirituais, não são discernidas na carne, não são discernidas no intelecto. Pessoas aqui que estão precisando de um livramento do Senhor. Feche seus olhos e diga: está vindo uma janela para mim. Eu estou pegando o arco do Senhor. Estou soltando a flecha do livramento. Há um livramento indo lá. Lá na tua casa, lá naquela instituição, lá na vida do seu filho, lá no Brasil, lá na Venezuela, lá nos confins da terra, lá no norte, lá no sul, está indo lá essa flecha. Você que precisa de um livramento, você que está dizendo: haverá um livramento, levante a sua mão e diga: flecha do livramento. Flecha do livramento do Senhor. E eu profetizo e creio que um livramento acontece nessa manhã na vida de pessoas aqui. Agora, creia que na sua mão Deus está te dando uma flecha. Creia que você vai ferir a terra com fé. Eu sei que está vindo fé aqui. Ele vai fazer.
Ele vai fazer chover, chover, bênção sobre você. Ele vai fazer chover, chover, bênção sobre você. Ele vai fazer chover, chover, bênção sobre você. Tem que quebrar. Ele vai fazer chover, chover, bênção sobre você. Ele vai fazer chover, chover, bênção sobre você. Em nome de Jesus. Ele vai fazer chover, chover, bênção sobre você. Tenha fé nessa manhã agora. Ele vai fazer chover, chover, bênção sobre você. Ele vai fazer chover, chover, bênção sobre você. Sou eu, sim, sou eu que Deus escolheu. Sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Namanakane como no lamanashine mekanashine como no choro manaya. Senhor, eu estou levantando minha mão sobre essas portas. Há 5 anos, Senhor Deus, Satanás tem colocado bloqueios para que as pessoas não entrem e não se firmem, Senhor Deus, nesse lugar. Sob a autoridade que o Senhor me concede nessa manhã, eu declaro, Senhor Deus, que todos os empecilhos e as barreiras que faziam as pessoas não entrarem nesse lugar são caídos por terra. Eu vejo as multidões entrando por aqui. Eu vejo as pessoas vindo por aqui. Eu firo a terra nessa noite, nessa manhã, Senhor. Eu firo a terra com fé. Eu declaro, Senhor Deus, que todo aquele tipo de empecilho estão caindo por terra. E as minhas ovelhas que foram roubadas, os meus filhos que foram tirados de mim, voltam para a minha casa agora. Irmãs, xeremecanas, xiremanas. Você precisa de uma vitória, fere a terra. Em nome de Jesus. Descruze os seus braços, não põe suas mãos, levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Feche os seus olhos. Porque você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus, uma escolhida. Você vai tocar a buzina hoje. E nessa semana você terá a resposta do Senhor. O que você profetizar nessa manhã, você verá acontecer, porque para que saiba que ainda há profetas na terra, para que saiba que ainda há Deus sobre esse lugar, nessa semana você terá respostas. Levante a sua mão e você vai dizer: Senhor, eu vou profetizar sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso. Comece a profetizar, porque está acontecendo. Agora. Ele vai fazer chover, chover, bênção sobre você. Ele vai fazer chover, chover, bênção sobre você. Ele vai fazer chover, chover, bênção sobre você. Ele vai fazer bênção sobre você. Levante suas mãos e comece a tocar nas pessoas assim. Diga para elas: vai chover bênção sobre você. Comece a profetizar sobre as pessoas. Faça isso. Faça isso. Obedeça a voz do pastor. Obedeça a voz do profeta. Faça. Faça.
você. Quantas vezes você fazer isso na vida de uma pessoa significa quantas bênçãos ele vai ter. Chover bênção Faça. sobre você. Faça, mas faça com Ele fé. vai fazer Chover bênção sobre você. Se você tiver fé, quantas vezes você tocar, é o tanto de bênção que ele vai ter. Tanto de bênção que ele terá. E ele vai fazer chover bênção sobre você. Ele vai fazer chover bênção sobre você. E ele vai fazer chover bênção sobre você. E ele vai fazer chover bênção sobre você. Faz chover, Senhor. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre a sua vida espiritual. Há uma mudança agora. Agora o Espírito te toma com autoridade. Agora. Amém. Amém, Senhor. Enquanto eu profetizava, eu via mudanças. Você vai viver tempos de mudanças, coisas novas. Sua fé é nova, não é a fé de ontem, é uma fé nova. Cheiro de coisas novas vindo na sua vida, trazendo novidades de vidas no Espírito. As pessoas vão começar a ver mudanças. É tempo de mudança. Terras novas, cheiro novo, vida nova. Tire seu dízimo e sua oferta. Os que são dizimistas fiéis, levante a sua mão, porque pela tua fidelidade Deus sustenta essa casa. Você que vai ofertar nessa manhã, levante sua oferta. Pastor, eu não tenho uma moeda hoje. Oferte a sua fé, porque eu ainda acredito na multiplicação dos pães, meu irmão. Daqui 4 meses a renda vai aumentar. Diminuiu o número de dizimistas e ofertantes da igreja, mas aumentou a contribuição. Não me pergunte como. Sabe o que é? Pode diminuir o número de ofertantes, mas o poder de Deus sempre aumenta. Sabe o que Deus falou assim: pastor, por que nós não procuramos um lugar menor, mais fácil para a gente trabalhar? Eu fui para oração, sabe o que Deus falou para mim? Não, porque eu estou levantando homens e mulheres de Deus. Eu preciso de homens e mulheres de Deus que tenham a fé que Deus manda. Deus não quer que a gente use os nossos argumentos, Deus precisa de fé.
Daqui 3 meses a renda aumenta, mas a contribuição começa a aumentar agora. Começa a aumentar porque eu tenho homens e mulheres de Deus aqui. Esse ministério foi levantado para levantar homens e mulheres de Deus, profetas do Senhor nessa geração, apóstolos do Senhor dessa geração, homens e mulheres que quando abrem uma boca, o céu se move e a terra treme. É por isso que você está aqui. É por isso que você está aqui. Porque Deus está formando o teu caráter espiritual. Você está aqui porque você é um escolhido de Deus. Saia da teoria agora e comece a manifestar o poder. Porque eu ainda creio que o nosso Deus ainda multiplica os pães. Cada moeda que cai aqui, Deus multiplica. Multiplicação acontecendo na sua vida agora. Multiplicação acontecendo no seu ministério. Multiplicação acontecendo na sua vida financeira. Multiplicação, multiplique. Para a glória de Deus. Se você tem seu dízimo, sua oferta, entregue. Se você já entregou, agradeça a Deus. Se você já entregou, levante sua mão e por 1 minuto, apenas por 1 minuto, agradeça a Deus. Agradeça. Agradeça a Deus porque você é contribuinte. Agradeça a Deus porque você ora. Agradeça a Deus porque você é crente. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Graças te damos, Senhor Deus. Graças te damos. Te invocamos. Te glorificamos. Porque eu creio que o anjo da provisão está lá nas nossas casas. O Senhor está provendo todas as coisas. Respostas vêm para ti, respostas chegam até ti. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Está nos visitando a Solange. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Como é que nós vamos dizer? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Está conosco também a Helena. Helena. Como é que nós vamos dizer? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Helena, vem cá, eu preciso orar por você, filha. Desde o dia que a Helena veio aqui, ela falou assim: eu preciso de uma família. E meu coração tem voltado muito para isso. Levante suas mãos para cá. Em nome de Jesus, levante sua mão, crendo. E uma oração somente, diga comigo assim: Senhor Jesus, opera agora algo maravilhoso na vida da Helena. Que os seus milagres sejam sobre a vida dela. E que as suas bênçãos alcancem ela agora. E como igreja do Senhor, nós abençoamos a vida dela agora. Senhor, nós estamos orando pela vida da Helena. Estamos clamando agora, clame comigo. A pastora Emanuele vai estar ungindo ela. Em nome de Jesus. Levante suas mãos e comece a orar. Deus abençoe a vida da Helena. Agora, Senhor Deus, nós não temos prata e nem ouro, Senhor Deus, mas o que temos nós damos para ela. Em nome de Jesus. Que agora, Senhor Deus, a bênção chegue, que a vitória chegue, que a transformação chegue na vida da Helena agora. Que ela encontre aqui uma família. Que ela encontre aqui um lugar de repouso. Pai, agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós abençoamos a vida dela agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.